torcedor do Flamengo, definitivamente, ele não consegue ter um dia de paz. Após ser substituído e ir direto para o hospital, Pedro tem fratura no braço confirmada. O jogador deverá ficar com o braço imobilizado de 21 a 30 dias. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre saída de De La Cruz do Flamengo. Marcelo Gadiardo quer levar o jogador de volta para o River. Vou falar sobre Bruno Henrique, que conversou com Felipe Luiz sobre não jogar mais de centroavante. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva. Se você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Se inscreve no canal, você vai estar ajudando no nosso trabalho, vai estar ajudando na continuidade do canal se você não é inscrito. Todos os dias por aqui passam mais ou menos umas 30 mil pessoas que não são inscritos. Por isso que é essa insistência. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Observa, vê se você não é. Se não é, se inscreve. Beleza? Deixa eu começar o vídeo já falando sobre essa situação do Pedro. Porque assim, gente, é uma coisa que... Um lance ontem que parecia até um lance normal, assim, um lance de jogo. E o Pedro teve uma fratura no braço. Ele ficou muito tempo caído ali, aquela coisa toda. Obviamente, qualquer jogador do Flamengo que cai, a gente já fica preocupado, a gente já fica atento para ver o que está acontecendo. Ele ficou caído, ele levantou e o jogo seguiu. Mas a gente percebia que ele estava jogando com o braço meio apoiado, assim, sabe? Com o braço meio para cima. E aí o Felipe Luiz decidiu tirar o Pedro do jogo. O Pedro foi direto para o hospital. Chegou lá, fez exame. O exame detectou fratura no antebraço. O jogador deverá ficar com o local imobilizado. A expectativa é de entre 21 e 30 dias. Ainda não se tem um planejamento para a volta do Pedro. Ainda não se sabe se o Flamengo vai conseguir fazer alguma coisa, mano. Vai jogar com o braço fraturado mesmo, a gente precisa de você. É reta final de Brasileiro, é reta final de Libertadores. A gente vai precisar de você de qualquer jeito. Não sabe se o Flamengo vai tentar forçar uma volta ou acelerar uma volta, ou se o jogador vai realmente respeitar esse período aí que precisa resolver essa questão do braço. Uma parte boa dessa fratura é que é uma fratura nos membros superiores. Então, assim, ele pode continuar treinando, não perde tanta condição física, não perde tanta mobilidade, treina a perna, corre, claro que com o braço imobilizado, ele pode continuar treinando, que pode facilitar também o tempo de retorno dele, já que para voltar não vai precisar fazer transição, aquela coisa toda. Há uma preocupação de todo mundo, o técnico Felipe Luiz está preocupado, o próprio Pedro está muito preocupado, o departamento médico está desesperado com essa informação, mas de fato é uma situação que atrapalha muito o Flamengo, logo agora que o Pedro ele tinha tido uma evolução. Pedro jogou muito domingo, Pedro jogou muito bem ontem. Então, assim, o jogador estava evoluindo bastante, estava entrando ali num caminho que era crescente. Infelizmente, veio essa situação ontem. Vamos ver como é que o técnico Felipe Luiz vai montar a equipe para o jogo de depois da manhã, sábado, no Castelão, contra o Fortaleza. E vamos ver como que vai organizar essa semana aí para a gente poder ficar sabendo, né, também qual vai ser a real situação do Pedro. Tomara que ele se recupere o mais rápido possível. Bom, vamos mudar o assunto, falar de ontem, porque também o Bruno Henrique deu uma entrevista dizendo que conversou com o Felipe Luiz. Eu vou até abordar esse assunto logo aqui no canal, porque assim, a imprensa hoje vai querer usar isso de todo jeito para tentar colocar o Bruno Henrique contra o Felipe Luiz. Eu preciso falar sobre isso. Gente, o Bruno Henrique em nenhum momento brigou com o Felipe Luiz. O Bruno Henrique em nenhum momento botou o pau na mesa e falou, eu não quero... Não foi assim. Se você assistir a entrevista, inclusive está lá no nosso canal secundário Redação Ninho, você vai perceber a maneira que o Bruno Henrique falou. Porque hoje vão estar aumentando demais isso. Hoje vão estar
querendo colocar... A situação é a seguinte, foi perguntado, né, o Bruno Henrique ontem, o próprio Felipe Luiz falou que o Bruno Henrique ontem entrou no lugar do Arrascaeta, e o Bruno Henrique disse, olha, eu tenho a minha posição, é óbvio que eu prefiro jogar na minha posição, inclusive eu falei com o Felipe Luiz, Felipe, a gente tem o melhor 9 do Brasil, 9 da seleção brasileira, então, tipo, não precisa que eu fique jogando improvisado de 9, tendo o Pedro aí à disposição. Não precisa eu jogar de 9. Ele falou que ele conversou isso com o Felipe Luiz, que o Pedro está vivendo um grande momento, que o Pedro está em um bom momento e que ele prefere jogar na posição dele. Nada além disso. Mas hoje vocês se preparam que vão tentar fazer um carnaval em cima disso. Vão tentar fazer porque o Bruno Henrique não quer. Não tem nada disso. A situação foi exatamente essa. O jogador falou que conversou com o Felipe Luiz, que ele prefere jogar na posição dele e que o Flamengo já tem o 9, que é o Pedro e que vive um grande momento. Agora o Pedro está com o braço imobilizado, não sei como é que vai ficar. Uma outra situação ainda é que ele falou, eu quero ajudar a equipe. Por exemplo, agora o Pedro está com o braço machucado, pô, Bruno, preciso de você ali no 9. Bora, vambora, o cara vai. Tem nada de confusão, briga, de nada. Eu já comecei a ver uma galerinha já pendendo para esse lado, de querer plantar uma briga, de querer plantar uma confusão. Não tem nada disso. Não caiam nessas falácias, porque não foi assim que aconteceu. Bom, deixa eu mudar o assunto aqui agora para falar sobre a situação do De La Cruz, que pode estar de saída do Flamengo. Que isso, Flazueiro? O que acontece é o seguinte, eu vou explicar para vocês e aí vocês entendem. O Marcelo Gallardo quer fazer uma reformulação no River Plate para o ano que vem. Há um incômodo muito grande na Argentina, o fato de Boca e River estar fora do cenário sul-americano já há um bom tempo. Tudo bem que o Boca chegou na final da Libertadores em 2023 contra o Fluminense, mas assim, esse ano o Boca não conseguiu se classificar na Sul-Americana, assim, um ano péssimo para o Boca. O River chegou no máximo ali nas quartas de final ali da Libertadores. E assim, são anos, né, que o River Plate, por exemplo, não emplaca. O River Plate foi campeão em 2018 da Libertadores, vice em 2019 para o Flamengo, e de lá para cá não chegou mais em nenhuma final, por exemplo. E isso incomoda muito. E aí o Marcelo Gallardo, ele quer remontar o time. O Marcelo Gallardo, ele quer refazer o time, quer tentar ali, de alguma forma, fazer uma reformulação no River Plate. E a informação que vem da Argentina é que ele quer levar o De La Cruz de volta. Ele quer levar para o River Plate jogadores que, na convicção dele, tenha identificação com o clube, jogadores que tenham, como eu posso dizer, jogador que tenham a cara do River Plate. Posso usar mais ou menos esse termo. Jogadores que entendam o que é River Plate, jogadores que saibam jogar no River Plate, jogadores que saibam jogar como ele gosta que jogue. É basicamente essa situação envolvendo o River Plate e De La Cruz, e a esposa do próprio jogador já deu entrevista dizendo que eu queria voltar, aquela coisa toda, e não sei de fato se o River Plate vai chegar no Flamengo, se vai fazer uma proposta para o Flamengo e se o Flamengo vai aceitar a proposta do River. Mas, assim, esse ano o De La Cruz jogou muito pouco, muito pouco, muito pouco. Pouca sequência de jogos, poucos jogos. Não sei se o Flamengo nem ia fazer força caso chegasse uma proposta para segurar o jogador. Eu queria fazer essa pergunta para você. Se você fosse diretor do Flamengo e o River Plate chegasse com uma proposta para tirar o De La Cruz, você venderia ou não o jogador? Se vendesse, você ia forçar tanto como o River forçou para ele não vir para o Flamengo? Pagamento à vista, o valor da multa, ou você facilitaria a saída do atleta? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós. Bom, hoje o Flamengo se reapresenta, já pensando no jogo do sábado, contra o Fortaleza, 7h30 da noite. Nós estaremos lá na Arena Castelão, fazendo essa cobertura para vocês. Amanhã, se Deus quiser, eu já estou indo para Fortaleza. E assim, gente, agora, foi o que eu falei ontem depois do jogo, que o Flamengo precisa é do nosso apoio. O
Flamengo agora precisa do nosso apoio, precisa que a gente apoie, precisa que a gente esteja apoiando, a gente esteja querendo, a gente esteja junto com o time. Agora o que o Flamengo precisa é isso. O Flamengo precisa disso. Que a gente esteja apoiando, que a gente esteja junto e que a gente esteja levando esse time junto, sabe? Até a final. Vamos empurrar esse time e é isso que importa.